interessante, para dizer o mínimo, para falar com vocês, mas é isso. Nós estamos aí para lançar uma aula sobre batalha espiritual e o diabo sabe que essas aulas vão de fato dar frutos. Ele tenta de alguma maneira intimidar. Como diz o apóstolo São Paulo aos Efésios, a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra as potestades espirituais do mal que habitam as regiões celestes. E, como vocês sabem, não é de hoje que eu tenho sido vítima de ataques. Graças a Deus, porque as credenciais de um ministério também podem ser medidas pelos incômodos que causam no nosso inimigo. Ora, como vocês sabem, eu sou... Se é assim, a outra linguagem é brabo, então. Mas pô. Se é esse o critério, então, porra. Não, mas isso é um dos critérios mesmo, mano. Eu tava vendo que tem algumas indicações do o pessoal pergunta, né? Quando é que eu sei que eu tô fazendo certo, tá ligado? É muito mais pelas feridas do que pelo dinheiro, mano. A dificuldade. Os seus inimigos dizem muito mais sobre o seu trabalho do que o seu trabalho. Aqueles que querem impedir seu trabalho. Não, de fato, assim, não precisa nem botar nada, não. É por isso que quando o São Pedro dá aquele grito lá do... Esqueci o nome. Talvez Pentecostes, né? Acho que é Pentecostes. Fala que é a guerra contra o mundo, né? Quando ele se proclama contra o mundo. Esse é inimigo do mundo, mano. Ser inimigo do mundo é... Seus inimigos dizem mais sobre a sua caminhada, mano. Sobre a sua cruz do que a sua cruz. Porque a cruz ninguém vê, né, minha? Ninguém sabe o que passa, né, mano? O público não sabe, por exemplo, do que as coisas, as dificuldades, tá? Mas pode dar play, mano. Foi um sequestro. E qualquer pessoa normal teria compaixão, veria como isso é uma coisa horrível, num país em que a gente não tem segurança, que é lamentável que até um padre seja sequestrado. Mas o Centro Dom Bosco não é assim. Eles têm um ânimo de descredibilizar pessoas e instituições, especialmente a mim, que é tão forte que eles não se permitem sentimentos como esse, de compaixão ou empatia, né? Querem logo partir para difamação. Boa noite, seu padre. Queria passar primeiramente para agradecer ao senhor por ter atendido meu pedido aquele dia, de ir lá no hospital rezar pelo meu neto. E eu tô me sentindo extremamente mal, porque, seu padre, eu só pedi uma ajuda. Se eu não tivesse pedido a ajuda, o senhor não teria ido lá, não teria acontecido com o senhor as coisas. Queria pedir encarecidamente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele me perdoe por ter pedido essa ajuda, mas o Senhor só quis me ajudar e eu estava extremamente desesperada, querendo buscar qualquer socorro para o meu neto. No dia 12 de abril, uma senhora me pediu para atender o seu neto que estava em observação no pronto-socorro do Parque Imperial, que fica aqui perto, entre Osasco e Alphaville. Então, eu não conhecia a região, coloquei no Google Maps e aparece a região ao lado de Alphaville. Então eu pensei comigo, não, é uma região segura, tranquila, já era noite, eu não tinha como... Eu não queria incomodar outras pessoas, então eu falei, não, eu vou lá, é rápido, em 20 minutos eu vou e atendo e volto pra cá e ok, né? Então, acontece que no pronto-socorro, na rua, vocês podem ver aí nas imagens, na rua não tinha lugar para estacionar. Naquele dia devia estar acontecendo algum evento na paróquia que tem ali, que é uma paróquia nossa, da nossa diocese. Então estava tudo ocupado de carro, eu não tinha como estacionar.
Então o que eu fiz? Eu voltei na mesma rua, havia uma espécie de pequeno bolsão ali, uma estradinha de terra, e coloquei o carro ali. Vocês vão ver ali na imagem aonde exatamente eu deixei o meu carro. Quando eu saí do carro, eu fui rendido por 2 ladrões. A coisa foi tão rápida e tão violenta que eu nem sei se são 2 ou se são 3, porque eles mandam a gente não olhar para frente, não olhar para o alto, você tem que olhar para baixo. 2 armas, uma de um lado, outra de outro da cabeça, e eles me levaram para um matagal que tem ali, que eu também, assim, ali à noite eu não conseguia ver como é que era aquela estrada, aquilo tudo. Bom, eu fiquei refém deles por 2 horas e meia, no meio desse matagal. Inclusive, tive que ficar de cócoras num barranco. Fiquei com a perna toda cheia de, como se fossem vermes ou picadas, coisas desse tipo. Demorou bastante tempo para sair. E durante esse tempo eles ficaram fazendo transferências bancárias e tiraram de mim um montante de aproximadamente R$32 mil de diversas contas, inclusive da conta da paróquia. Graças a Deus eles não roubaram o carro. Então me reconduziram ao carro. Eu peguei o carro desnorteado, não sabia direito onde eu estava. Cheguei lá com o Waze e fui dirigindo até chegar num ponto mais ou menos conhecido. Voltei para casa, chamei o meu advogado, juntos fizemos o boletim de ocorrência. Assim que amanheceu, comuniquei aos meus paroquianos, comuniquei aos meus familiares, meus pais e meu irmão, que sempre estão ao meu lado, vieram, me ajudaram. Fui pessoalmente à delegacia, fiz o boletim de ocorrência presencialmente, além do eletrônico que eu já tinha feito. Não tive reembolso dos bancos, não tive nenhum tipo de ressarcimento. Fiquei com aquele dano momentâneo, né, que a gente fica um pouco aéreo, perdido assim. E uma pessoa que vinha falar comigo acabou cometendo a imprudência de dizer que eu tinha sido sequestrado, e no mesmo dia eu fiz um vídeo. Eu vou deixar aí um trecho desse vídeo que eu gravei para vocês terem ideia de como eu corri naquele dia. Eu não tive tempo de fazer a barba, então eu estava todo barbudo aí, né, no vídeo. Olá galera, boa noite, aqui é o Padre Zé Eduardo. Tô passando aqui porque ontem aconteceu um episódio chato. Eu passei por um sequestro relâmpago e, enfim, né, uma coisa desagradável. Me renderam, me levaram para um matagal, etc. Pegaram meu celular, fizeram operações financeiras, mas foi só isso, tá? Eu não quis alarmar ninguém, porque acho que a situação está sob controle. Boletim de ocorrência, tudo feito. Tô bem, não tô angustiado, nervoso, né? Deus nos dá uma grande paz nessas horas. Algum tempo depois me chamaram novamente à delegacia, prestei depoimento. Um guarda que me atendeu me explicou que naquela região acontecem muitos sequestros. Alguns são motivados por encontros desses aplicativos de relacionamento, mas nem todos. Eu expliquei que o meu caso não foi esse, eu fui atender ao hospital e muito bem. Ora, na semana passada, um jornalista de um portal de notícias aqui da região publicou uma reportagem falando sobre aquele local como um local em que tem acontecido sequestros por encontros em aplicativos de relacionamento. O caso trouxe um alerta aqui na região em Barueri, mas está longe de ser isolado. Crimes como esses estão sendo registrados com frequência aqui na região, sempre com o mesmo roteiro: perfis falsos, promessas de um encontro e uma emboscada cuidadosamente planejada. E ele falou de um padre que teria sido pego, né, em sequestro nessa circunstância. Colocou uma foto minha
Imediatamente eu entrei em contato com ele, ele removeu toda a referência à minha pessoa. O que ele me disse é que não foi o objetivo, que eles queriam era alertar a população. Falaram acerca de um padre, justamente para chamar mais a atenção, para que a notícia viralizasse mais, né? O jornalista, ele se chama Pablo Rogério. Inclusive, foi muito cortês, muito gentil, muito sensato. Na reportagem aparecia uma igreja aqui da região, que é lá de Barueri, a igreja São João Batista. Infelizmente, muitas pessoas ficaram incomodando o pároco de lá, o padre Márcio, pensando que era ele, não tinha nada a ver com o padre. A reportagem falava sobre aplicativos de relacionamento como ocasião para atos de violência, sequestros, esse tipo de coisa. Então, o que aconteceu? Depois eu procurei. Pô, mano, a lógica é realmente uma parada, mano, que... Sério, mano, é uma coisa muito difícil, mano. É uma coisa muito complexa, mano. Porque realmente, mano, se você parar pra pensar, mano, esse cara, ele foi... Pô, mano, o jornalista nesse sentido, mano, talvez ele nem tenha dito com todas as palavras. Não, o padre estava fazendo isso. Mas fala, não, tem uma gangue, o modus operandi deles é esse. E eles pegaram o Padre. E aí as pessoas presumiram que, portanto, então, eles pegaram o padre porque ele fez isso, você entende? Não necessariamente uma coisa necessariamente conectada à outra, tá ligado? Como a gente não tá vendo a redação, pode ser, inclusive, que ele não tenha feito de forma proposital. Mas que o mero fato dele ter colocado que esse era o caso, as pessoas tenham reagido assim. É. E aí eu já sei muito provavelmente onde você vai terminar. Mas sabe o que é o pior, mano? Tem essa questão também da lógica, só que tem outra questão também, que essa é a que mais me chama a atenção. É o fator, mano. Depois eu vou até botar um vídeo aqui, muito legal que eu achei aqui pra gente assistir. Tu, principalmente, vai adorar o vídeo, mano. Depois disso aí eu vou botar. Teve uns americanos que eles vieram aqui no Brasil pra entender por que o brasileiro votava nos caras que votavam do patrimonialismo, tá ligado? Sim. E aí, sabe o que foi que eles descobriram, mano? Os caras basicamente votam porque o nome fica na cabeça do cara. Então, como eles vivem num lugar que o nome da rua é Sarney, você vai na loja Sarney, não sei o que é Sarney. Quando você vai votar, as pessoas perguntam, vai votar em quem? E aí, como te perguntam quando tu vai votar, tu tem que ter uma resposta. Uhum. Aí o cara fala, Sarney. E aí, o cara começa a subir na pesquisa. Sarney, eu vou votar no Sarney. Em quem você confia? Eu confio no Sarney. Ai. Por que você confia no Sarney? Pô, tudo aqui é ele. Como é que eu não vou confiar nesse cara? E aí, as pessoas, quando elas são perguntadas sobre isso, realmente respondem, tipo, por que você vai votar no Sarney? Aí eu, cara, porque eu confio no Sarney. Aí, só que o cara da pesquisa não vai mais pra frente. Por que você confia no Sarney? É porque tudo é Sarney aqui, tipo, a praça que a gente tá aqui é Sarney, aquela rua é Sarney, o mercado é Sarney, o bagulho de advogado é Sarney, a loja é Sarney, tudo é Sarney. Então, pô, quem eu vou votar? Sarney? Vira um negócio óbvio na cabeça do cara, né? Tanto que isso é repetido. E o porquê eu tô falando disso? Porque na mídia é repetido tantas vezes sobre que os padres são homossexuais, que os padres não sei o que, padre, não sei o que, blá, blá, blá. Quando o cara vê isso daí, o cara já pensa automaticamente, vê que padre safado, eu acho é pouco. Tá ligado? Aí tem essa questão aí da reportagem da lógica que tu falou, e também tem de sistematicamente você ficar sendo repetido, tá? Na cabeça do cara. Que padre, fica com essa porra na cabeça mesmo, pô. Tanto é que eu já reparei isso no YouTube. Se você faz um vídeo com um senso comum muito vigente, um tabu, uma coisa muito vigente, é difícil não pegar view. Se o cara fizer agora um shorts, com a perninha cruzada assim, e aí ele botar e o padre, 3 pontos, a pessoa clica. O que o padre fez com esse frango, tá? Porque o que o padre vai fazer? O padre vai levar ele pra Deus, vai tirar ele dessa vida. O padre pode ter, por causa da mídia e tal, ou o padre tá com ele.
A pessoa clica na hora. Porque se for a salvação, pô, que legal. Se for os outros dois, porra, viu? O padre é isso aí mesmo. Então, se tu vai fazendo vídeo com essas paradas, essas compreensões populares que a mídia vai empurrando, caralho, é muito. Só clica, mano. Só clica. Mas faz demais já, pra dar play. Eu vou já. Saber um pouco mais. E me explicaram que quando os jornalistas vão fazer esse tipo de matéria, eles pegam vários boletins de ocorrência e meio que colocam todo mundo ali, todos os que foram sequestrados, pegam um caso que pode chamar mais a atenção do público e fazem a reportagem. Mas o Pablo imediatamente corrigiu a referência à minha pessoa, entendeu, né? Enfim, a coisa foi resolvida ali. Aquele local é um local em que há mais de 20 anos acontecem sequestros por motivos diversos. Eu vou relatar para vocês algumas ocorrências que eu busquei em jornais. Sequestro: 4 criminosos são presos em Barueri. Na noite de quarta-feira, 25, a Polícia Civil de São Paulo realizou o resgate de uma vítima de sequestro na cidade de Barueri. Pausa. A pessoa... Pô, tá me dando uma sensação ruim o padre, pô, claramente ia ser sequestrado naquele dia, mano. Claramente ele tinha sido sequestrado naquele dia, cara. Dá pra ver ali, mano. Ele claramente tinha apanhado de uma forma completamente irregular e escrota, mano. Tipo, podemos pular essa parte do padre aí. Não, pô, tem que deixar aí, mano. Desculpa, mas tem que ser deixado, mano. Porque para as pessoas entenderem. Sensação ruim, tá ligado? Para as pessoas entenderem o quão vil são essas pessoas aí que fizeram acusação a ele, mano. De verdade, mano. Tirar isso é apagar o erro também, mano. Mas se fosse eu assistindo, pô, no meu. Não, eu entendo, eu entendi o que aconteceu mesmo. Entendeu? Eu entendo. Ele tá tentando dar razões, né, para o óbvio, tipo. Sim. Aí vai ficar. Dá até uma dor às vezes, né? Pode dar play. Dá certa agonia, tipo, pô, havia pai, sido precisava não, pai. Eu acredito, pai. privado por mais de 30 horas em um imóvel localizado no bairro Parque Imperial. Pô, mas mesmo assim, tá. Homem Olha aí, acusado de rapidão. roubo. Sabe por que eu não ligo, mano? Muito. Eu tenho certeza que não foi o caso. Mas mesmo se fosse, mano. Mesmo se fosse o caso, mano. Ele não deixa de ser padre, não, mano. Tu entende? O bagulho é louco mesmo, João. Continua sendo padre, mano. Não, e de E qualquer jeito ele foi sequestrado, caralho. Exatamente. Tipo, o cara chamou. Qualquer jeito, ele continua sendo padre e continua tendo sido sequestrado, pô. Mesmo se fosse verdade, tu entende o que eles estão acusando? E assim, ele nem fez um negócio também, né? Porque foi sequestrado, né? Sim, exato. Pode dar pra ele. Roubo e sequestro é preso pela PM. Fugitivo da justiça foi localizado no Parque Imperial em Barueri, empurrando motocicleta sem placa. Após tentativa de fuga, suspeito foi detido. Polícia Militar apreende adolescente por roubo e sequestro em Osasco. A Polícia Militar apreendeu um adolescente por roubo e sequestro em Osasco na noite de sexta-feira, dia 16. De acordo com informações, por volta das 22h05, uma equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano avistou um veículo WV Fox transitando em contrafluxo na rua Chico Mendes, Parque Imperial. Então vejam, né? É um lugar em que acontece sequestro. Então, ontem, para minha surpresa, o Centro Dom Bosco entrou em contato com o jornalista Pablo Rogério, dizendo que o vice-presidente do Centro Dom Bosco estaria interessado em saber sobre a reportagem. Ora, o jornalista nem respondeu a eles. Vocês podem ver aí o print da mensagem que eles enviaram. No print óbvio, tem o telefone jornalista não é louco. do Bruno Mendes. Não bastasse isso, eles passaram o dia inteiro hoje telefonando para o jornalista, incomodando para saber quem era o padre da reportagem. Acontece que eles não sabem, inclusive porque não é do interesse deles, não é problema deles, que nós temos o BO original no qual foi baseada a entrevista. E ali não comparece o nome de nenhum padre. Aparece o nome de uma pessoa, um civil,
um leigo, que eu não vou divulgar aqui, justamente porque eu não sou como eles. É evidente o que está acontecendo, inclusive é bom que eles saibam. As pessoas do seu entorno, elas sabem quem vocês são. As desonestidades, os golpes baixos assim desse tipo que vocês fazem, ataques de descredibilização. E essas mesmas pessoas acabam contando. Tudo que vocês fazem chega para mim. Todas as tentativas de assassinato de reputação, todas as tentativas de descredibilização chegam, porque as pessoas sabem que eu sou um homem honesto e que vocês gostam de fazer esse tipo de campanha. O que eu posso dizer? Para tentar descredibilizar a minha pessoa, manchar a minha imagem. Isso já começou há bastante tempo. Lembrem, por exemplo, de quando vocês publicaram aquele catecismo romano com um título falsificado. Colocaram o título de catecismo da Igreja Católica para fazer uma confusão com o catecismo da Igreja Católica, publicado no Brasil pela CNBB, com a capa amarela, justamente para poderem dizer assim, esse é o verdadeiro catecismo, aquele é o falso. Já naquela época, eu disse para vocês que aquilo era ilícito, que não se pode falsificar o texto de um documento da igreja. Vocês não se importaram, disseram, não, se esse catecismo não é da Igreja Católica, é do quê? O Catecismo de Trento, né? Passou isso, depois veio o livro de péssima qualidade sobre título, os erros do catecismo moderno, e, mais uma vez, eu saí em defesa da igreja. Vocês tentaram jogar até meu bispo contra mim, alguém que vocês consideram como da teologia da libertação, esquerdista, etc. Vocês chegaram a esse ponto, e não foi nada escondido, foi no Instagram de vocês. Ou seja, vocês não têm vergonha de fazerem um tipo de coisa como essa. Eu, de minha parte, sempre respondi à altura. Eu detesto me defender, é a coisa que eu mais detesto fazer. Eu me lembro muito dos conselhos que eu recebia da Madre Terezinha, que era madre aqui do Carmelo de Cotia, e ela sempre dizia, Carmelita não se defende. Beija o chão e segue em frente. Então eu não gosto. As respostas que eu dei na época, à altura, foi simplesmente descrevendo o comportamento indigno e desrespeitoso que vocês têm. É claro que depois de me atacarem de maneira real e eu lhes responder no bom e velho português, vocês se fazem de vítimas, pousando de santinhos, etc. Porém, as pessoas não são bestas. Elas sabem que esse tipo de comportamento é uma violência psicológica dupla. Primeiro você agride, e aí quando você provoca a agressão e a reação do outro lado, você novamente agride, se escandalizando com a reação que você provocou. Todo mundo percebe isso. Aí vocês partiram para uma coisa um pouco mais perigosa e que eu realmente acho irresponsável. Vocês começaram a convencer padres do clero diocesano a abandonar suas dioceses e permanecerem no território delas, com um apostolado, entre aspas, independente, sob a cobertura da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Isso eu ouvi num áudio que vocês mandaram por um amigo meu, tentando convencê-lo a fazer isso. Mas, como ele é um homem prudente, ele sabia que isso é uma grande furada, porque é uma baita de uma cafajestagem você tirar o padre do seu clero, de onde ele está encardinado, para deixá-lo sozinho como um lobo solitário, fazendo apostolado para a Fraternidade São Pio X, enquanto ele paga o preço daquilo sozinho, até a sua própria destruição. É uma coisa evidente. Ou seja, vocês estão destruindo o ministério sacerdotal desses homens. Depois de enlouquecê-los e com toda essa ideologia macabra
que vocês e a Fraternidade São Pio X divulgam. Então o que eu fiz? Eu simplesmente gravei um vídeo 4 horas, quase 4 horas, né? Chamado Do Tradicionalismo à Apostasia, o Neotradigalicanismo Carioca. E esse vídeo... Ai, meu Deus, me pegou de um jeito muito visceral. Ai, meu Deus, isso me pegou muito, mano. Dá pra ir. Posição. Inclusive, o link pode aparecer aqui em cima no card, né? E qual que foi a resposta que a Fraternidade São Pio X deu? Me chamou de o doutor de Osasco, cometendo uma deselegância tipicamente aquela espécie de despeito, de snobismo, bastante francês, aliás. Né? Osasco. Um dos orgulhos que eu tenho é de ser dessa região, né? E o meu doutorado não foi comprado, foi merecido graças a trabalho e estudo. E de certo modo aquele vídeo demonstrou o que é uma pesquisa séria e verdadeira. Vocês colocaram o coitado do Luciano Pires para fazer 2 vídeos nos quais pegavam recortes de um momento há muitos anos atrás em que eu participei de uma formação para uma nova comunidade carismática em que eu estava orando em línguas junto com eles, porque dentro desse contexto, sem saber o contexto completo, aquilo parece uma coisa ridícula. E também vocês não estão nem aí se a gente vai crescendo ou mudando ou tendo compreensões diferentes ao longo do tempo. Não. Pausa. Mano, eu acho muito justo que tenha rezado em línguas. Não consigo ver de que forma isso poderia desabonar as opiniões dele. Não faria, não acho pertinente, acho uma forma estranha de manifestar os dons do Espírito Santo. Mas, porém, entretanto, todavia, não vejo muito como isso resolveria, ajudaria o Sandão Bush a ter razão numa discussão, né? Realmente não sei. Pode dar play. Pegam aquele recorte, assim como o recorte de outra entrevista na qual eu estava falando num podcast evangélico sobre uma pergunta que eles me fizeram, quais autores protestantes eu tinha lido e que tinham me influenciado. Vocês pegam esse recorte, colocam ali para mim colocar como suspeito de heresia, e ignorando todo o resto do podcast em que eu digo claramente: eu sou católico, tenho a doutrina católica, etc. Não, isso não importa. O que importa é o recorte que vocês fazem e não dão argumento nenhum. Ninguém respondeu efetivamente as graves acusações que eu fiz contra a fraternidade. Todo mundo desconversou, inclusive as aulas do Centro Cultural Permanência, que foram mais do mesmo, apenas a repetição dos mesmos chavões, dos mesmos mantras que há mais de 30 anos eles repetem sem cessar. E eu respondia tudo isso com vários artigos. Vai sair um volume que eu vou reunir tudo que eu escrevi a esse respeito. Aguardem. A resposta de vocês não foi um debate teológico, foi o deboche, o sarcasmo. E agora querem fazer isso, querem pegar uma reportagem que foi feita falando sobre um padre que, na verdade,
foi, ao pegarem o padre, foi apenas uma ocasião circunstancial para que a notícia viralizasse mais e que realmente não tem nada a ver comigo. Isso está documentado no processo, nas investigações. Mas é isso, vocês querem fazer o mesmo que fizeram colocando, por exemplo, Luciano Pires para falar, insinuar coisas, né? Porque eu peguei uma frase falando que eu aprendi com todo mundo, aprendi com o Lula, aprendi com o São Tomás de Aquino, aprendi com Marx, e coloco lá uma frase, aprendi com o Ney Matogrosso que o corpo pode ser uma expressão de liberdade. Pronto, pegam essa partezinha para lançar uma suspeita nas pessoas acerca da minha identidade. Ou seja, querem manchar a reputação. Acontece que tudo isso coincide com um fato que vocês, espectadores, não sabem, que é o seguinte: no ano de 2025, o Centro Dom Bosco se tornou beneficiário de um testamento, uma herança em terras que equivalem a cerca de 120 milhões de reais, algo nesse montante. 100 milhões, 125 milhões, 150 milhões, algo assim. O testamento já foi homologado, está em Like na live, pessoal. fase de execução. O Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça, aliás, de Minas Gerais já fez a homologação lá na comarca de Sacramento e vai entrar em execução. Como os demais beneficiários do testamento foram entidades católicas, como, por exemplo, a Associação do Senhor Jesus, a Congregação Redentorista, o Mosteiro da Obra dos Santos Anjos. Ora, eu concluí que o testador tinha a intenção de deixar a herança para entidades católicas, entidades ligadas à Igreja Católica Apostólica Romana, não para um grupo de pessoas dissidentes da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nesse sentido, o que eu fiz? Como a Arquidiocese do Rio de Janeiro havia publicado uma nota de esclarecimento dizendo que o Centro Dom Bosco não estava em comunhão com a Igreja, isso em 2025. Te falei, pô. E mais ainda. Falei, pô. Foi por antes, então, não foi por agora, entendi. Sim, foi nessa época que lançaram o Catecismo, pô. O livro criticando o Catecismo. Que era de um maluco também que tava excomungado. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta. Naquele documento, que eu tava comendo na hora, eu não vi. Apareceu alguma coisa explícita dele dizendo que ele queria deixar pra entidades católicas? Não, ali não tem chutinha, não. Mas todas eram entidades católicas e o Instituto Dom Bosco, ele se apresentava como uma entidade católica. Tipo, se você assistir... Se um cara desinformado, uma pessoa mais idosa e tal, ele assiste uma live do Instituto Dom Bosco, os vídeos e tal, ele acha que é participante da Igreja Católica, tá ligado? Eu entendo o que o padre tá querendo dizer, porque de fato ele deixou... Óbvio que isso não quer dizer também que não é o caso, que ele não sabia e tal, né? Mas é muito comum as pessoas não saberem diferenciar o que é uma ordem de leigos, o que é uma ordem, sei lá, um grupo só que é católico e nem é uma ordem de leigos, tá ligado? E o que é de fato um grupo católico, da Igreja Católica, tá ligado? Porque é muito normal as pessoas deixarem terras pra igreja e não para grupos assim, entendeu? Sim. Pode dar play. Depois das sagrações, quando o Dicastério para a Doutrina da Fé publicou o decreto declaratório da excomunhão dos bispos sagrantes e dos presbíteros consagrados, e também publicou uma nota explicativa, em cujo número 2 ela fala dos fiéis leigos que estão automaticamente excomungados se aderirem à Fraternidade São Pio X, às posições da Fraternidade São Pio X.
fazendo referência a outra nota de 1996 do Dicastério para os Textos Legislativos, que explica melhor que os fiéis leigos que aderem à Fraternidade São Pio X naquele momento e agora, porque a nota do Dicastério para a Doutrina da Fé assume a nota de 1996 em si mesmo, estão excomungados, se aderem internamente à Fraternidade São Pio X e se aderem externamente pela participação exclusiva na fraternidade. Como eles frequentam a Capela de Pendotiba, que é dirigida pelo padre Pedro Fleischmann, que é conhecido como Dom Lourenço, e que é ligada à Fraternidade São Pio X como comunidade amiga. Segundo, a própria palavra deles. Nós dissemos a Dom Lourenço e a Fraternidade São Pio X, olha, nós aceitamos a direção espiritual dos senhores, principalmente Dom Lourenço, que é o nosso diretor espiritual. Eles dizendo que estão debaixo da supervisão da Fraternidade São Pio X. Diante disso, eu, que não sou covarde, que não sou omisso, telefonei para o testamenteiro, que é um senhor idoso. Isso foi na semana passada, não me lembro se foi terça ou quarta-feira, mas foi na semana passada. Telefonei para ele, só que ao invés de ele me ouvir, o que ele fez foi me insultar com palavras assim impronunciáveis, palavrões tão obscenos que eu nunca tinha escutado na minha vida. E olha que eu conheço um repertório de palavrões bastante vasto. Muito bem, no mesmo dia, Álvaro Mendes me mandou uma mensagem jocosa agradecendo pela perseguição. Que é perseguição? A perseguição de falar o evidente? É isso? Eu não tenho interesse financeiro porque eu não conheci o homem que morreu. Ele não me conheceu. Eu não sou contemplado no testamento. Não tenho interesse financeiro. Meu interesse é de proteger a igreja. Por quê? Um grupo dissidente que vive de falar mal da igreja, que se alimenta de escândalos e fraquezas e abusos que se cometem, se alimenta disso para poder atacar a igreja, vai ter aí um caixa de 150 milhões de reais à disposição para continuar a persegui-la. Essa é a questão. Pausa. Eu entendo que o padre entrou nessa sabendo que a chance deles conseguirem manter isso aí é bem significativa. Mas não custa tentar, né? Acho que a ideia foi essa. Entendo que... E assim, se o padre levasse isso pra igreja, eu não sei como é que funciona, mano. Mas tem uma chance razoável da família tentar alguma coisa, que eu acho que a família pode fazer alguma coisa. Não sei como é que funciona, né? Mas porque eu não sei como é que funciona essa questão da excomunhão e a relação depois de morto, né? Uma coisa pode ter certeza. Pelo valor, a família tem muito interesse que fique com eles. Uhum. Vou dar play. Se vocês não acham isso sério, eu acho. Eu acho sério, eu acho preocupante, eu acho que, pelas posições que o Senhor Dom Bosco assumiu nos últimos tempos, isso é grave, mas eles são beneficiários de um testamento. Então, quem poderia eventualmente fazer alguma coisa são os interessados, mas os interessados não estão interessados. Ora, por mim, a coisa teria parado por aí. Porém, agora o CDB resolveu querer me intimidar de outro modo. Além disso, uma pessoa me contou uma coisa que é bem curiosa.
há anos eu tive a infelicidade de ser amigo dos dois irmãos. Eu pensava que eles eram pessoas decentes, que estavam lutando pela boa causa. Aliás, todo mundo que estava envolvido com eles até então, praticamente todo mundo se afastou por causa das posições que eles têm adotado ultimamente. Então eu tinha um grupo de WhatsApp com eles chamado Irmãos Mendes. E ali nós conversávamos, nós trocávamos impressões, nós desenhávamos estratégias relacionadas à teologia da libertação. E não é segredo para ninguém que eu sempre discordei da teologia da libertação, sempre combati intelectualmente a teologia da libertação. Isso é a pura verdade, isso é óbvio, é a obviedade dos fatos. Por que vocês acham que me cancelaram tanto dentro da igreja, em outros âmbitos? É por causa da minha oposição à teologia da libertação. Oposição que não acabou, oposição que continua, que é firme, que é vigorosa, que se eu tiver mais tempo, mais condições, vou torná-la ainda mais profunda, porque eu nunca deixei de estudar esse tema. Então eles acham o seguinte, que a minha atuação contra a Fraternidade São Pio X, e a nota do próprio padre Montaigu dizia alguma coisa assim, né? O risco máximo que ele corre com esse vídeo é uma promoção. Pois bem, eles acham que eu estou visando a minha promoção. Isso é a coisa mais absurda, infantil e idiota que existe. Inclusive por causa do que eu estou falando aqui agora. É óbvio que eu não sou alvo de nenhum tipo de carreira e que eu não faço isso. Uma pessoa que está buscando fazer carreira age de outro modo. É muito mais diplomática, muito menos exposta, muito mais resguardada. Eu não. Eu venho aqui e falo. Aí andaram dizendo por aí que tem tudo salvo, guardado e que vão publicar para impedir. Caros, eu estou publicando aqui. Vocês não podem me intimidar. Eu não tenho medo de vocês. Não aceito intimidação vinda do Centro Dom Bosco. Nenhum tipo de extorsão moral. Ainda mais porque eu sei que vocês estão sob supervisão direta do padre Pedro Fleischmann. O que se diz é que a herança será dividida entre o Centro Dom Bosco, Permanência e a Fraternidade São Pio X. Que seja. Sabe por quê? Ao longo da história da igreja, muitos homens poderosos, muito mais poderosos do que esses que têm milhões em caixa, tentaram destruí-la e não conseguiram. Eles é que acabaram sendo destruídos. Então, essa tentativa de assassinato da minha reputação não pega, não funciona. Sabe por quê? Porque eu não tenho mais reputação. Eu sou um homem que destruiu a sua própria reputação pela coragem de ser sincero, de ser verdadeiro e de dizer as coisas que pensa. É por isso que vocês não têm nenhum poder sobre mim. É por isso que vocês não têm a capacidade de me intimidar. Eu venho aqui e simplesmente falo um recado aqui para todos vocês que estão me ouvindo. Saiam desses grupos. Saiam, tenham a coragem de sair. Eles utilizam a missa tridentina como isca para tirarem vocês da igreja. Não estão em comunhão com a igreja. E para dizerem que estão em comunhão com o Papa, eles têm que utilizar uma retórica que deixa vocês alucinados. Mas é apenas conversa furada. Eles estão fora da Santa Igreja Católica. Saiam desses grupos.
Eu digo mais a vocês, Deus os abandonou. E é por isso que tudo que eles tramam ou fazem sempre é descoberto. Eles são excomungados. Não estão em comunhão com a igreja. A linfa vital da Santa Igreja não passa por eles. Isso não é uma brincadeira. A vocês que são dirigentes do CDB, a minha exortação: convertam-se. Voltem para a Igreja Católica. Esse é o meu único interesse. Meu único interesse é que vocês retornem para a Igreja Católica. E parem com essa brincadeira de cisma. Enquanto ainda é tempo. Porque vocês podem ser condenados ao inferno. Por perseguirem a esposa de Jesus Cristo. Por mais desfigurada que ela esteja. Por mais que ela tenha problemas. Esta é a Igreja de Deus. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre a minha vida moral pessoal, vamos fazer o seguinte: eu passo para vocês o telefone do meu diretor espiritual e o libero de todos os segredos de fórum interno, para que ele conte para vocês tudo que ele sabe sobre a minha vida. Sabe o que vocês vão descobrir? Que eu sou muito mais medíocre do que vocês imaginam. Tanto para o mal quanto para o bem. Eu não sou lá grande coisa. Não pense que eu tenho um conceito alto de mim mesmo. Não tenho. E é por isso que eu me permito vir aqui falar. Estou lutando. Lutando pela santidade. Lutando para viver em graça de Deus. Confesso-me com frequência. Comungo, porque celebro a missa todos os dias. A minha consciência diante de Deus está em paz. Essa curiosidade mórbida que vocês têm sobre sexualidade dos outros, isso deveria causar vergonha em vocês. Sabe por quê? Porque eu não tenho nada a esconder. Nada. Vocês podem procurar pelo em ovo. A minha vida já foi investigada de alto a baixo, de dentro para fora, em todas as direções que vocês imaginem. A minha consciência está tranquila. Mas vocês têm essa fixação, vocês gostam de falar da sexualidade dos outros. Veja bem, se eu tiver a coragem de falar para um diácono dirigido meu, espiritual, que eu era homossexual. Pô, mano, o diácono só olhou pra ele e falou assim: pô, mano, tu tá excomungado, mano. Pô, mano, tu tá excomungado, mano. Qual foi? Antes que tu tivesse dado a bunda que tu não tava excomungado, pelo menos. Alguém precisa realmente explicar pra eles o que significa, mano. Alguém realmente precisa explicar, mano. Tu entende que era melhor que matasse alguém, mano? Vocês não entenderam ainda, mano! Vocês ainda não entenderam! Se matasse alguém era melhor! Porra! Imagina, chega um cara assim desses como e fala assim: ô, esse padre aí tá. Ele é gay. Você fala: pô, mano, tu tá fora da igreja, mano. Que tu tá doidão, mano? Tá doidão, mano. Foi o seguinte, ó, sai do Pio X e talvez comece da bunda que não é tão pior. A parada é essa, mano. Você pode cair, pode ir, mano. Assim, não faça isso, pelo amor de Deus, mas tu já tá excomungado. Tá? Pô, mano, tu viu ali quando o padre falou assim: Deus os abandonou, deu até um negócio na minha alma também. Eu me senti meio vazio, mano. E foi o padre falando também. Eu não entendi ainda não, mano. Ô, cara. Pode dar play, mano. E pior que isso é triste, né, velho? Eles realmente não refletiram, mano. Pô, mano, na hora que ele falou assim, Deus os abandonou, deu um negócio aqui em mim, nem sou eu, tu entende? Você quer ver um exemplo, mano? Eu sempre fui um cara que mano, vou ver quantas vezes eu defendi o pessoal aí dos estados analistas. Não, mano. Mano, no momento que falou, mano, que a congregação da fé falou, mano. Sabe qual foda, mano?
Acabou, mano. Acabou, não É tem porque mais. Não tem mais tem o que que lembrar falar, que tem mano. aquele santo padre lá, né, mano? Que era padre. Ele falou lá, olha, eu funiquei minha vida toda, mas nunca fui herege. Tu vê? Porque pediram pra ele negar Cristo, mano. Eu falei, isso aí, nega Cristo. Ele fez, não, eu fornico, mas negar no herege não sou não, pode matar. Não entenderam, velho. Não entenderam. De verdade, eles ainda não entenderam, mano. Que, mano, se fosse aceitar isso aí, mano, era melhor tu virar protestante, mano. O protestante tem mais chance, mano. Eu juro pra vocês, mano, o protestante tem bem mais chance, mano. Sim. É melhor ser protestante oficial, né, mano? Não, porque aí, mano, é uma questão de discordância, entende? Não é uma questão de desobediência. E a igreja já discutiu sobre isso. A igreja já tem uma posição fixa sobre isso, tá? Isso. Manda. Pô, mano, Vou quando ele botar. falou ali, Deus os abandonou, deu um negócio, juro pra tu, deu um frio na minha alma, mano. Foi um negócio interno mesmo, tá? Não foi nem no meu corpo, mano. Foda, mano. Deu a vontade de suspirar com medo, tá? É, ué. Deus os abandonou, cara. Isso é muito poderoso, mano. Afaste de mim tuas iniquidades, tá? É foda, mano. Esse bagulho que Deus deu pra igreja é muito forte, mano. De ligar e desligar as coisas, mano. Do céu e da terra. É um poder quebrado, mano. Isso é broken. Mano, a galera não entende, mano. Cara, eu realmente acho que as pessoas ainda não entenderam. Eu acho que tem uma galera que. Mano, sede vacante, mano. Eles ainda não entenderam o que eles fizeram, mano. Outra que rodou nisso aí foi a Bertolazzi, tá? A Bertolazzi? É, ela falou que tava junto com a. Não, mas ela precisa afirmar depois disso, né? Não, mas já falou que tava Depois disso? Sim, falou que tava junto lá com o pessoal, pô. Ah, botar e a fraternidade. Vou continuar frequentando e tal. Acho que ela não tem noção das coisas, não, tá? É que muita gente não leu o documento, mano. No que tem no documento, a igreja realmente tá meio brava com isso, sabe? Porque, de novo, essa fraternidade fez isso, sabe? Do mesmo jeitinho da outra vez. Inclusive a galera fez de propósito, né? Porque precisa ter uma declaração pública disso aí, né? A galera tá pegando esses influenciadores e fazendo tudo eles dizerem. Tu acha que é maldoso? Não, mas eu acho que eles sabem, né? Aí naquele documento sabe que esse é o efeito, né? Eles entendem que esse é o efeito. Pode dar play, Vitor. Já mandou a carteira? Tô mandando agora. Mas tu vê, mano, Próprio isso é uma das. coitado do diabo. Isso é uma das coisas que eu tenho. Um dos motivos que eu quero muito desse novo falar do catolicismo, mano. É porque tem muita gente que não sabe, tem muito senhorzinho aí, muita senhorinha que esse pessoal atua, mano. Mesmo o pessoal do Frei Thiago, que fica se aproveitando de velhinho também. Que tá. Pô, mano. Não tem como. Eles acham que o que eles estão fazendo é uma parada. Eles nem têm noção que o que esse pessoal faz muitas vezes a igreja já não quer, condena, sabe? Quem apoia isso. E esse senhorzinho nem sabe, acha que é tipo uma discussão, sabe? Normal, não é mais, não. Já chegou em outro nível, já tem, sabe? E as pessoas não têm acesso a essa informação, mano. Acho que é tipo, não, é só o antídoto da teologia da libertação. Não só isso, acha que é tipo assim, são pessoas discutindo, sabe? Uhum. Tipo, como tá no microfone e na internet, você pensa, não, é uma discussão, sabe? Como é? Aquelas que fala da união da direita, tá ligado? Tipo, eu acho que as pessoas ficam muito nesse sentido. Pô. Porque, por incrível que pareça, tá, Melin? A conexão com política é gigantesca nesses temas, tá? Eles fazem muito. Inclusive, esse pessoal, o Frei Thiago e tal, eles sabem que tem essa conexão. Eles fazem isso direto, que o padre é comunista, o papa é comunista, bababá, tá ligado? Uhum. Eles juntam essas duas coisas, eles juntam política e religião de uma forma muito forte e diz que, por causa disso, isso. Se você odeia o PT, então você odeia a igreja, tá ligado? Você odeia a CNBB, sabe? Sim. Então eles ficam tentando fazer como se uma coisa siga-se da outra, sabe? Pra outra, sabe? Isso é muito comum.
Então tem que, sei lá, tentar A ajudar esse pessoal. FCPX entrou e recorreu à Santa Sé sobre excomunhão. Até o julgamento, a FCPX não está comungada. Teve efeito suspensivo, Lucas? Pode mandar o documento, Lucas, do efeito suspensivo? Eu pergunto isso porque tem que ter efeito suspensivo, né? É só mandar o documento do efeito suspensivo. Não basta entrar no... Porque é normal, né? Recorrer e tal. Tudo bem, é só mandar o documento, mano. O documento vai dizer o que você está dizendo, é só mandar o documento. Eu posso pesquisar aqui também, pô. Isso não é um magistério. FSPX entrou um documento. É porque a gente tá vendo um vídeo de um padre que lançou hoje esse vídeo, tá? Ele não tá sabendo disso aí não, mano. Não, o Michael, não é isso que ele tá falando, não, mano. Ele tá falando que tem um documento suspendendo ou como se tivesse tido um efeito suspensivo sobre o documento original. Entendeu? Achou uma coisa aí, meu? Não, então, Dá pra ir acontecer, Vitor. Dá pra ir acontecer, Vitor, vendo? Porque é meio interessante. Não veio falar comigo para me perguntar sobre isso. E ele que me conhece, ele me viu rezar, estudar, celebrando missa dignamente, orientando a ele mesmo, querendo o bem dele, sempre dando bons... Ele que me conhece, sabe quem eu sou. Com lealdade, com coragem viril. E perguntou, queima-roupa. E eu respondi que não. Então ele me contou que foram vocês dois que disseram isso para ele. E aí quando eu procurei o advogado de vocês e lhe disse isso, e ele foi e procurou vocês para perguntar, vocês negaram. E negaram, sabe por quê? Porque são covardes. Vocês não sustentam aquilo que vocês dizem. Esse é o problema de vocês. Vocês gostam de agir escondidos. Poderia falar de mais coisas. Poderia falar do que fizeram com o padre Frederico Hayton, que foi uma baita de uma sacanagem. Poderia falar de outras coisas que são de um nível muito pesado. Mas já basta o que eu falei até aqui. A todos que me escutam, eu digo, parem de ajudar financeiramente o CDB. Deixem de segui-los nas redes sociais. Não alimentem esse monstro. Eles vivem não do dinheiro dos lefebristas, porque essa gente não tem número suficiente. Eles vivem de você, católico, que eles chamam de conciliar, a quem eles desprezam. Eles vivem do dinheiro de vocês. São vocês que compram os livros deles, são vocês que compram os jogos que eles fazem. O homem que deixou a herança para eles não era lefebriano. O homem que deixou a herança para eles era um católico. Um católico conciliar. E eles vão ter dinheiro para construir um Vaticano em Niterói. Uma Disneylândia tradicionalista. Como um deles gosta de dizer, a canção de sempre, para poder se comparar com a canção nova. Nós vamos fazer uma canção de sempre. Sim, querido, nós vamos ter aqui no Brasil uma espécie de Palmar de Troia, só que sem um antipapa coroado. Autocéfalo mesmo. Vamos ter essa Disneylândia aqui. Nós vamos ter. É isso que está para acontecer. O meu desejo sincero é que vocês todos se convertam. Enquanto ainda há tempo, regressem para a Igreja Católica, que é a única, é una.
sede dela não está em Econe. A sede dela está em Roma. O chefe dela não é o padre Davide Pagliarani. O chefe dela é o Papa Leão XIV, sucessor de São Pedro. É a Igreja Católica que vocês precisam voltar. E vocês, meus irmãos padres, queridos... Pausa! A fumaça do vape do modernismo adentrou o estúdio do AL. Devemos voltar ao cativo de sempre. Tu vê? Que estão sendo ludibriados por essa gente. Acordem. Por favor, façam terapia. Procurem ajuda psiquiátrica. Vocês estão precisando de ajuda. Todos nós passamos por decepções, desilusões, ficamos cansados. Todos nós somos perseguidos. Todos nós somos espezinhados de um lado para o outro. A nossa vida tem sido essa. Quantos padres têm até? Vocês estão cometendo um outro tipo de... Vocês estão cometendo o eclesiástico. E é uma pena que isso aconteça. Portanto, eu digo para vocês, peçam ajuda. E a esses dirigentes do Centro Dom Bosco e que compõem aí o grupinho deles, amigos eu sei que eles não têm, porque quem tem amigos, os amigos chegam pra eles e falam... Essa nação tem que ser pisada! Você tá... All Might pediu um react por R$50 e disse: Ian Neves tem uma mensagem para o chat. Obrigado, meu querido. Aí tu vai na missa do Padre Zé. Shabar, aleluia! Ai, oh Jesus, me ajuda. Mas qual é o problema de falar? Só por curiosidade, assim. Perguntando na moral, assim, de forma bem clara. Qual que é o problema? Like na live, pessoal. Gente, vocês sabem que a única coisa que ele não pode... Gente, isso é uma coisa muito importante, tá, gente? A homilia nesse livro, que é onde acontece, efetivamente, esse tipo de coisa, específico. Assim, independente da missa como um todo. Né? Não faz sentido apontar os aspectos da homilia, porque assim, pelo que eu entendo, o Centro Dom Bosco acredita, inclusive, que a missa do Padre Eduardo é solene. Já falou mais uma vez que era solene. Então, assim, no fato que ele... lembra que ele tenha rezado durante a homilia, ou durante, ou antes, ou depois, não há problema. Que Deus dê força ao mal! Harmonização Facial Diva mandou R$50 e disse: Rejeito o Miorim futuro modernista com o rosto de Shed, aceito apenas o rosto de sempre. O rosto de sempre. Não somente o rosto de sempre. Porque ele não fala da escória da renovação carismática e essência protestante. Padre profanando Eucaristia na missa, passando cálice como se fosse caipirinha entre fiéis. Pô, mano, mas ele fala disso. Eu não tô entendendo, gente. Vocês viram o canal do José Eduardo? Não deve ser mesmo o canal que a gente tá falando, não, gente. Vocês lembram que o Centro Dom Bosco era amigo dessa galera, né? Não, ele não é como se eles estivessem falando, sei lá, com o Padre Zezinho, sabe? O Messi tá detonando esse. Ele é carismático. Da onde você tirou isso, cara? O Padre José Eduardo é carismático. Ele rezou em línguas, eu acho. Aí virou Não, carismático. ele foi carismático. Não? Sim. O Nicolas falou que o Messi tá detonando qual padre? Esse daí, esse José Eduardo aí. Que Pelo ele que? falou? Da língua?
Não, por causa do... que ele tá fazendo muita propaganda pro curso de exorcismo, de... Ah, não. Não, mas é outra discussão, Juliano. Mas não por isso. Não, é que eu não sei o tópico da live. É que, Não, a gente tá falando do... inclusive, os tradicionalistas também têm essa briga com o Médici. Sim, Briga com... exato, Vê que exato. loucura. Mas eles estão dizendo que ele é carismático. Não. Já foi carismático. Não, foi. Ele mesmo falou, acabou de falar. Ele não é carismático, mano. Ô, pessoal, só pra vocês entenderem, tá, mano? Eu não tenho problema em ser tradicionalista, até porque eu seria mais rico. O problema é que vocês têm que me convencer, e vocês não vão me convencer falando que, o padre falou assim na mídia. Isso não me convence, mano. De verdade, isso não me pega, mano. Não me pega, eu sou gordo, mano. Tá ligado? Eu não ligo muito pra essas coisas de aparência aí, não, que vocês ligam, mano. Mas vocês precisam ser um pouco mais específicos. O argumento, documento, tal. Fazer uma exegese também. A gente pode entrar aí, mas, pô, por enquanto vocês não estão me convencendo, não, mano. O Edlar falou, frequenta muita gente diferente, 95% é abuso. De cabeça eu lembro só um padre fazer uma missa nova solene. Mas é o caso do padre José Eduardo. Não? Eu não tô entendendo, mano. Cara, eu não acompanhei CDB, vi poucos vídeos. Entra no seminário pra tu ver a situação da igreja, porra. Não precisa acompanhar a merda da CDB, esses sensacionalistas. Não, eu sei, eu só tô dizendo que não é o caso, mano. Mano, eu só tô dizendo que esse cara tá fazendo isso, mano. Meu filho, mas a igreja sempre teve em crise, meu filho. Já foi perseguida, morta. E tudo aconteceu dentro da igreja, mano. Por que isso? É só problema nos nossos tempos. Todos os tempos tem esses problemas na igreja, mano. A igreja sempre teve problemas internos. Qual a novidade, cara? E hoje tem mais... Eu não vou falar. Não existe tempo onde a igreja... Que Nosso Senhor botasse que você não teria esse mesmo problema com a igreja. Você não estaria também em disposição com a igreja. Essa nação tem que ser pisada! All Might pediu um react por R$68 e disse: sobre esse assunto, segura essa mitada do mano Santa Carona. Não aguento mais, mano. Santa Carona, não aguento mais, mano. Mas dá play antes no... Eu vi que eu vi... não terminou. É pra dar play nesse vídeo aqui mesmo? Isso não aconteceu, desculpa. Desculpa, Daniel. Desculpa. Mas aconteceu isso demais na história, mano. Meu Deus do céu, quantas vezes isso aconteceu, mano? Como assim, mano? Da onde você tirou isso, cara? De onde você tirou isso, mano? Não, sério. Daniel, da onde você tirou isso? Meu amigo, se você visse como que foi o 3º século... Mano! Que não faltam são heresias, mano! Daniel, lê o livro de Santa Tanás e a Cris Ariana, do Lucas Lancaster, muito bom, por sinal. Não tem como, todo continuista tá doido, mas beleza. O fulano não tô dando de doido não, mano. Não estou dando de doido, estou dizendo que esses problemas são problemas de sempre. Você quer uma coisa que é problema de sempre? É isso. Sabe qual é o problema, mano? Vocês querem manter a noção da igreja de sempre, seus problemas de sempre. É isso que eu nunca vou entender, mano. Esses são sempre os mesmos problemas, meu mano. Valeu pro cara do Vatican News, cara. Relativismo puro, você é católico. Só tem as feministas gordas. Meu querido. Vamos lá. Eu quero começar pelo início. Como bem apontado pelo André Corrêa, o número de arianos já chegou a ser maior do que o de católicos. Isso é verdade. E assim, meus queridos, vocês provavelmente não estão vivendo nos últimos tempos. Acredita? Provavelmente nós não estamos vivendo nos últimos tempos. Entende? Tô entendendo, mano. Eu só acho, mano, que vocês não estão percebendo, mano.
Vocês realmente não estão percebendo a forma como vocês estão colocando a questão. Vocês estão colocando a questão como se esse momento histórico fosse o grande momento histórico. O pessoal tradicionalista acredita no asteroide do Elon Musk? Eu acho que seria uma boa pra eles. Se eles aderirem a essa explicação, ajuda. Melhora, né? Melhora. Pô, mano, papai. É até realmente difícil de responder, mano. É, mano. Até realmente difícil de responder, mano. Tem conta, tá ligado? Pô, tem uma galera que fez a conta, pô. Pode acontecer. Se não é um asteroide, então vai acontecer antes, tá ligado? Pô, mano. Como vamos vencer esse heresia, então? Cadê o cara do tamanho do Santo Atanásio? Me fala, Miorim! Meu querido, vou te contar uma coisa que eu aprendi com o Vitor Frankl. Vou te contar uma coisa que eu aprendi com o Vitor Frankl. Isso pode ser bom ou ruim pra você. Que Deus permita que seja bom. Mas se você não sabe apontar pra quem é, pra quem é? Quem é? Então, é você. Entenda isso. Sabia? É você. Mano, São Francisco também achou que a igreja tava com problemas, mano. Sabe o que foi que ele fez? Ele entregou toda a riqueza da família dele que ele tinha e ele foi fazer alguma coisa a respeito. E você tá na internet, mano. Vocês têm que entender que se vocês não estão dispostos a botar a batina, andar na rua e fazer uma transformação, talvez seja melhor só sofrer dentro do seu coração, mano. E orar e pedir a Deus que ajude. Se você não consegue tirar a sua sandália, mano, e andar descalço em prol disso, quanto mais a igreja toda mudar porque você quer, né, velho? Pô, mano. Certo. Não toque, né? Mas família vocês têm. Olhem para suas esposas. Olhem para elas. Olhem para a família de vocês. Vejam o que vocês estão fazendo com as suas próprias vidas. Ainda há tempo de voltar para a igreja. Voltem. Porque quando o tempo acabar, nós vamos ter que prestar contas Pausa. diante de Deus. Por que você falou em tom de deboche, menino? Eu falei em tom de deboche. Você tá caindo na armadilha, mano. Vá de reto a Satanás! Dá play. Ah, é eu que dou play, né? Eu quero encerrar aqui esse vídeo. Sexta-feira nós temos a nossa aula sobre a batalha espiritual na mente, nos pensamentos. Vai ser às 20 horas no meu Pausa canal aí. do YouTube. Retlau, eu vou falar uma coisa de coração, mano. Muito aberto pra você. Só o coração, tá? O problema, mano, é que a igreja hoje vive uma deficiência, mano. Uma problemática muito séria de gente pra entrar na igreja. Ao mesmo tempo que vocês pedem mais rigor. Vocês pedem pra que as coisas ordinárias não sejam de urgência, mas são, mano. Precisa dessas pessoas aí, dessas senhoras pra celebrar aquele negócio lá pra fazer a comunhão, mano. Porque tá faltando um padre e as pessoas precisam comungar. Na verdade, mano, você tem que dar graças a Deus que tinha essa senhora aí pra entregar pra você a comunhão, mano. Pra fazer o bagulho da comunhão. Porque senão você, num dia lá que você quisesse ir na missa ali, mano, muita gente vai e não tinha missa. Não tinha nada pra fazer. Porque não tem padre. Tá faltando padre, mano. O mundo não está ficando mais fácil pros padres, pra quantidade de padres. Nós precisamos de mais padres. E essas situações aí que tem, como é o caso do pessoal aí do Instituto Dom Bosco, de alguns padres da SSPX, só diminui mais o número de padres. Entendeu, mano? Tô falando uma coisa pra você de coração, porque você não foi na igreja saber o que tá acontecendo. Você, mano, tá no alto da sua soberba, sem ir na igreja perguntando, padre, o que tá acontecendo que tem tanta... Por que você não faz assim, mano? Porque tem tanta celebração aqui, com senhoras aqui, ao invés de o padre, a missa. Aí vai te explicar por que falta padre. Por que será, né, Malboro? Porque o mundo é foda, Matheus Furlan. Tem um monte de coisinha pra tu torar, mano. Tu tem noção de como é fácil fazer sexo hoje, mano? Tu tem noção de como é difícil pra um padre. Hoje o cara, mesmo que o cara tenha vocação pra ser padre, mano. Tu já viu quão fácil hoje é
tudo e fazer sexo. O quão é fácil enganar, ganhar dinheiro, viver uma vida, porra, de riquezas múltiplas, materiais. Pô, vocês só criticam a igreja, vocês não criticam o mundo. Todas as críticas que vocês deviam fazer ao mundo, vocês fazem na igreja. Nunca foi tão fácil, mano, transar. Nunca foi tão fácil fazer... Pô, mano, viajar o mundo. Hoje no YouTube tu consegue aprender, mano. No YouTube, rapidamente. Como viajar o mundo. Começando com 50 reais. E transando, rodando. Gente, o que não falta é putaria no mundo. Dinheiro. O mundo nos quer também. Ao invés de vocês procurarem o que a igreja precisa, vocês estão gritando pra igreja dizendo que vocês precisam e não vão atrás. Daniel, só tem viado no seminário. 70% pra cima. Tu é viado? Se não, porque tu não entra no seminário, porra. Se tu disser, não, eu não vou entrar no seminário porque eu sou viado. Não. Então faz sentido a objeção dele, tá ligado? Pô, eu não quero mais um viado no seminário. Mas tu não entra no seminário, porra. Mas mesmo que sejam viados, mano, mesmo que sejam viados, tem seminário no mundo todo. E mesmo que no mundo todo 70% do seminário seja gay, aonde tem dizendo que padre não pode ser gay? Me mostra o documento! Me mostra o documento que tem lá. Não pode ser gay ser padre. Não tem! O gay também pode ser padre, ele pode fazer coisas boas. Ele também... Mano, do mesmo jeito que o padre... Mulher às vezes tem padre safado. O padre às vezes vai lá e dá bunda e tu não reclama do padre hétero. Não reclama do padre hétero, só reclama do padre gay, cara. É um negócio com gay que é absurdo. Se o padre peca, fornica, ele tá fornicando independentemente da sexualidade dele, cara. Sim. E repito, mano, a palavra do santo lá que morreu lá, o mártir. Forniquei minha vida inteira, mas nunca fui herege. Me matem, não vou negar Cristo, não. Mito. Se eu não me engano, isso é recomendação para que homossexuais não entrem em seminário, mas preciso confirmar. Sim, feito pelo Papa Francisco, inclusive. O Papa Francisco falou. Só que a questão não é essa, né? É a virtude da possibilidade de se perder, mano. Não porque não podia ser padre gay. A coisa não tá diretamente conectada à outra. O Papa Francisco fala que tem viado demais, né? Agora não acho. Bota play. É só entrar hétero. É, Aí diminui mas é, ué. a proporção. É. Não é que eles estão falando dos caras sair. YouTube. Eu tenho certeza que todo esse embrolho e esse incômodo nasce justamente disso. Nasce de uma batalha que não é contra vocês do CDB. É contra o diabo, que se utiliza de pessoas arrogantes e presunçosas para causar dano à Igreja de Deus e às almas. Que Deus abençoe a todos vocês e que vocês saibam que, da minha parte, não existe ódio. Não existe nenhum tipo de raiva. Se quiserem me conversar comigo, estou sempre à disposição, desde que queiram se converter. Que Deus te abençoe. E que você possa viver uma quaresma de São Miguel realmente fortalecido.